Falar um pouquinho sobre a água. Então, primeiro a gente vai falar sobre a importância dela para o organismo, para o planeta, coisas que a gente até sabe, mas que vale reforçar. A gente vai entender um pouquinho as mudanças de estado físico da água e depois, na outra aula, falar um pouquinho sobre o ciclo da água, tá bom? Vamos lá? Muito bem, então aqui está o nosso tema da aula de hoje. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a água e vamos começar falando sobre a distribuição dela no planeta. Aqui eu coloquei algumas informações, alguns gráficos para falar um pouquinho sobre isso. Então, a água potável, ela está 77% congelada, 22% em águas subterrâneas, que a gente chama de lençóis freáticos, e só 1% disponível em rios e lagos. Do total dessa água, a gente ainda tem uma discrepância muito grande da água que de fato está disponível, tá? Então, 97% da água disponível no planeta é salgada, só 2,5% são de água doce, que se divide nesse daqui que eu comentei agora. E nessa divisão ainda, a gente tem quase, né, os 70% nas geleiras, a água subterrânea, mais ou menos em torno de 20 e poucos por cento, água doce em rios e lagos, no máximo 1%, e a umidade do solo, que está misturada no solo, um pouquinho mais também, um pouquinho menos, aliás, de 1%. Então, reparem que a maior porcentagem de água que a gente tem é a água salgada e a água doce disponível ainda assim não está completamente disponível para uso. No mundo, a água é usada na maior parte pela agricultura, cerca de 70%. Ela é usada para uso industrial, mas mais ou menos 22%, e para uso doméstico somente 8%. No Brasil, isso muda um pouquinho. O uso doméstico chega a cerca de 10%, o uso industrial diminui bastante em relação ao mundo, em torno de 6%. Aqui a gente tem o uso para cultivo animal, que a gente não tinha anteriormente aqui nesse outro espalhado pelo mundo, e a agricultura, cerca de 72%. Tanto no mundo todo, quanto especificamente no Brasil, a maior parte da água que a gente tem disponível é utilizada para a agricultura, tá? No organismo, a gente também tem uma importância muito grande da água. Cerca de 75% do nosso corpo é feito de água. Se uma fruta, em torno de 80%, e um que a gente está falando, a maior parte do corpo de todos os indivíduos vivos é feito de água. Quando esse organismo ele não tem a quantidade de água necessária, a gente diz que ele tem uma desidratação. Na espécie humana especificamente, a desidratação, ela inclusive é uma das causas mais comuns da mortalidade infantil, ou seja, a falta de água, tá? Aqui tem a divisão em relação aos órgãos do nosso corpo e a porcentagem de água disponível para cada um deles. Então, a gente tem cerca de 80% dessa água na pele, 90% concentrado nos pulmões, 85% nos músculos, perdão, no sangue e entre outros. E na desidratação, quando a gente não tem água suficiente, a gente pode ter vários sintomas. A sensação de secura é a mais comum, porque a gente está sem água, mas a gente pode também ter muita fadiga, tontura e a urina mais escura do que o normal, certo? Bem, a gente tem uma série de funções da água no nosso organismo. Coloquei só algumas aqui para vocês verem. Então, ela vai regular a temperatura do corpo, vai ajudar no funcionamento de diversos órgãos, vai protegê-los, inclusive, vai fazer parte do músculo, do osso. Então, a gente depende da água diretamente para conseguir manter o corpo funcionando, certo? É importante também vocês entenderem que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa quantidade de água disponível. Então a gente acaba tendo também que tomar mais água. Quando a gente é um bebê, a gente quase tem que o corpo inteiro composto por água. Conforme a gente vai chegando na vida adulta e vai envelhecendo, essa porcentagem ela chega até a 50%. Por isso que o consumo de água ele é fundamental, certo? Mas aonde a água está? O que é, né, a estrutura que forma? A parte do planeta que tem a água como constituição é chamada de hidrosfera. Então, a hidrosfera é o conjunto de todas as águas que a gente tem no planeta. E a gente tem alguns tipos, algumas fontes, digamos assim. Uma delas é a fonte oceânica, que a gente chama de águas oceânicas. Essas águas elas estão subterrâneas e elas são localizadas nos mares, nos oceanos. Também são chamadas de fontes hidrotermais. Normalmente elas saem bem quente, porque elas acabam tendo contato com o núcleo da Terra, com o manto.
vai depender da profundidade dessa fonte hidrotermal, e ela é muito rica em sais minerais. Então, essa é uma das formas que a gente encontra água disponível. Aqui tem um exemplo de uma fonte hidrotermal, para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor. É dessa maneira que ela fica no fundo do oceano, a profundidades muito grandes, tá? A gente tem uma outra fonte, que é a água atmosférica, que na verdade é a que está em formato de vapor ou em gelo e que vai formar as nuvens. Então, essa água é um tipo de fonte que a gente chama de águas atmosféricas. E a gente tem uma terceira, que são as águas continentais. Essas águas, elas são aquelas livres, digamos assim, que estão presentes em rios e lagos e geleiras, e podem também estar presentes nos aquíferos. Então, é água que está fazendo parte do continente de maneira geral. Mas, como vocês puderam reparar, a gente tem água não só disponível em lugares diferentes, mas em estados físicos diferentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre os estados físicos agora, tá bom? Bem, então, estados físicos da água, os três que a gente conhece: sólido, líquido e gasoso. Então, esses estados físicos são os três estados físicos básicos que a gente fala. O estado sólido apresenta a forma de gelo, o estado líquido a gente pode encontrar mares, rios, lagos e assim por diante. E o estado gasoso a gente pode, por exemplo, o vapor da água, se essa água estiver aquecida. É importante entender que as moléculas da água em cada um dos estados físicos se comportam de maneira diferente. No caso do estado sólido, as moléculas vão estar extremamente unidas. No caso do estado líquido, elas se encontram bem afastadas. E no caso do estado gasoso, elas estão agitadas e bem afastadas, certo? Bem, na próxima aula a gente começa a falar então sobre as mudanças do estado físico e o ciclo da água.